Salve, salve família, passando aqui pra dizer que em apenas um mês eu fiz mais de 3.000 reais apenas copiando e colando o que esse cara fala no curso dele. E eu tenho certeza que esse dinheiro te ajudaria. Então se você quer ganhar dinheiro na internet sem nem precisar aparecer, é só acessar o primeiro link da descrição. Então vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica. Ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha para uma criancinha que cai ou um bichinho que se machuca, ele faz assim. E ele quase chora. Você já pegou sua filha fazendo isso, Sim. tipo assim, olhar para alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém está chorando, ela Sim. faz a carinha de empatia, de um Sim. cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então, a criança que tem essa predisposição para firmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Sim, eu vi. Né? Então, ali tá bem explicado isso. Então, essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe. Eu atendi... Ah, tem aquele do Macaulay Culkin, não tem? Do Anjo Tem Mal? um É isso? também. Exatamente, tem também. Ele é uma criança psicopata. Isso. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata, que a gente diz. Porque Sim. Aham. característica, maltrata irmãos, tem prazer com isso, maltrata Animais. animais. O Dexter, Sim. aquele seriado Dexter, o pai chega pra ele e fala: por que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega... Foi você, né, Dexter? Não foi. Não, por fim ele falou: foi você. Aí ele fala assim: não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí eu falei: mas por que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até 6 anos, ela não mente. Ela fala do prazer. Depois, na verdade, depois ele aprende A mentir. Porque ele sabe que não pode mais falar. Mas no início, a criança que tem essa predisposição, ela fala disso com Sim. muita naturalidade. Na verdade, ali, até os 8 anos, que a gente vai inserindo a criança no certo ou errado. Exatamente. Então, aí, dessa fase, ele entende que é errado, então eu não posso fazer, então eu vou mentir se eu fizer. Mas daqui ele vai E deixar vou de fazer. manipular para poder fazer escondido. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Então, o que acontece? Tudo vai depender do grau de psicopatia. Você tem psicopatia Caramba. leve, moderado, grave. No grave, não tem o que se faça. Então, deixa eu Fala. completar a pergunta dele, então. Porque você... Inclusive, o pessoal não entendeu o áudio, porque saiu meio baixo na TV. Então, o pessoal não fala conseguiu aí pra entender. gente. Já vamos reforçar a pergunta que ele fez Boa. sobre como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se Sim. bem criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos. Ou se isso vai sempre se sobrepor. Exato. Então, eu queria então completar a pergunta Então, dele. Porque vamos você lá. falou que tem-se por convenção dizer isso só depois dos 18 Sim. anos. Seria melhor, no teu entender, que pudesse fazer esse diagnóstico antes? Ou... porque, assim, qual é o motivo para que isso não se faça antes? E se você acredita que seria melhor? O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade, né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20. E nos homens lá pelos 50, de novo. Eu acho que evolui nos 50. Lá pelos 50, Aí por tem uma aí. recaída, exatamente. Então, eu acho assim que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros. O que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece?
A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata. Ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Branda. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Por isso que nos países onde você... por exemplo, na Inglaterra, não se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8, roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete para o filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Eles chegaram, pegaram esse bebê, eles levaram para a trilha do trem e... Ah, não. Sim. Isso é um caso clássico que vocês vão achar. O que aconteceu? Quando eles foram para o juiz, né, chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim, errada. Uhum. E eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra... é determinado isso pelo grau Da compreensão? da compreensão e pela gravidade do crime. Tipo, crimes Isso- hediondos. Inimagináveis. É possível imaginar 2 crianças, tipo assim, vamos pegar um bebezinho que a gente quer ver uma cena Meu de um Deus, trem. que horror. É tão inimaginável que, para o juiz, isso é uma coisa assim, é uma perversidade que só um psicopata Sim, pode fazer. Sim. E se ele sabe dizer se é certo ou errado, é porque ele tem condições. Sim. Tem discernimento. Tem discernimento. Eu, Então, ele pode pessoalmente- ser classificado como psicopata. Eu, pessoalmente, assim, com crimes hediondos, eu sou a favor da emancipação compulsória para crimes hediondos. Porque eu acho que não é outra coisa, sabe? Não é o roubou um chocolate, Com certeza. não é o... Sabe? Com certeza. Quando chega nesse nível, Certos precisa de um olhar mais crimes- atento, porque- Certos crimes só um psicopata pode fazer. é. E também porque, assim, ó, se tem muito essa questão da idade, só que a gente esquece que aqui nesse sofá já sentaram pessoas que disseram pra gente assim, eu morava não sei aonde, a minha infância foi muito diferente, quando eu cheguei na cidade, as pessoas viviam as pessoas com a minha idade tinham outro tipo de infância. Então, a gente entende que uma pessoa de 12 anos que mora aqui é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora ali, que é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora numa outro aldeia país. indígena, é diferente de uma criança de 12 anos que mora em grandes centros urbanos, é diferente. Então, não adianta você pegar, não, uma criança com 12 anos não entende. Depende. Tudo tem um contexto Depende, cultural. E também, dentro daquela cultura, o que é certo e o que é errado. Sim. Sim. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades, né, que veem o traficante queimar, botar no micro-ondas alguém, como fizeram com o Tim Lopes, com o repórter, né? Ele foi para queimar o corpo sim. no pneu. Sim. O micro-ondas é queimar o corpo no pneu para não deixar vestígio de nada, não Sim. conseguir identificar. Né? O que acontece? Existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa Normal. natural, não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Sim. Alguns têm sentimentos. Eu já vi crianças em comunidades que não tinham como sair, continuaram naquele ambiente, mas surtaram quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade. O cérebro não suportou. Então, assim, existem maldades que só um psicopata é capaz de fazer, com esse grau de tranquilidade. Sim. Então, respondendo ao Adson, Adson. respondendo ao Adson, uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Então, por exemplo, na Índia, não teve uma vez que um taxista estuprou uma turista sueca ou dinamarquesa? Ele foi morto em praça pública. Não tivemos mais nenhum caso de taxistas estuprando turistas.
Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário, os psicopatas correspondem a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85% seus soldadinhos.